Eu estava em frente ao quadro de evidências, olhando para as fotos das pessoas em quem eu costumava confiar. O primeiro suspeito era Troy, o segundo era Matt, e finalmente, Nora. Todos a chamavam de raio de sol, mas às vezes ela era como uma explosão nuclear. Se eu não encontrasse o verdadeiro culpado, seria chamada de monstro novamente. Oi, eu sou a Julia, de uma pequena cidade no estado de Oklahoma. Nossa cidade era conhecida por seus milharais, nenhum shopping, uma escola e muita fofoca. Todos chamavam minha melhor amiga de raio de sol por causa do seu sorriso radiante, mas honestamente, às vezes a Nora brilhava até demais. Éramos amigas desde crianças. Um dia, quando tínhamos 7 anos, acabamos em um milharal. Estávamos chorando. Havia um incêndio furioso um pouco distante de onde estávamos, mas ainda assim eu podia sentir o calor. Eu prometo que sempre estaremos juntas. Compartilharemos tudo. Não me lembro do que aconteceu naquele dia. Parece ter sido apagado da minha memória. Mas eu lembro que a Nora e eu juramos que compartilharíamos tudo. Comida, brinquedos, segredos. No entanto, minha amiga levou nossa promessa um pouco longe demais. Meus pais me compraram sapatos novos. Quer dizer, nos compraram sapatos novos? Nos últimos tempos, a Nora tentou dar um passo além. Agora, ela queria que eu compartilhasse meus namorados com ela também. Por exemplo, o Troy. Nós 3 estudávamos na mesma escola e nos conhecíamos há anos. O Troy é um fedorento. Não, você que é. À medida que fomos crescendo, Troy deixou de ser meu vizinho engraçado e se transformou em um cara bonito. Eu até tinha uma quedinha por ele. Mas a Nora... Ele cheira como se tivesse tomado banho em um tanque de gasolina. Você sabe que o Troy trabalha em um posto. Será que alguém já apresentou pra ele aquela coisa chamada chuveiro? Mas assim que contei à minha amiga sobre meus sentimentos pelo Troy, a Nora começou a flertar com ele. Ela ria de todas as piadas dele e colocava as mãos nele o tempo todo quando jogávamos Twister. Você entendeu a ideia. Troy corava e sorria para a senhorita Raio de Sol. Eu pensei, tudo bem, acho que eles gostam um do outro, não vou ficar no caminho dele. Mas assim que parei de prestar atenção no Troy, a Nora imediatamente perdeu todo o interesse por ele. Raio de Sol, quer fazer um piquenique hoje à noite? É Nora para você, e você teria mais sorte convidando um espantalho para sair. Troy murchou como um balão e saiu. Eu explodi como uma panela de pressão. Você alguma vez gostou dele de verdade? Ou você só queria roubá-lo de mim? Minha amiga piscou, confusa. Ela parecia inocente, mas eu não acreditei. Julius, você é tão engraçada. Você leva as coisas muito para o lado pessoal. Então, um novo garoto chamado Matt foi transferido para nossa escola. Ele tentava não se destacar. Matt era um lobo solitário. Ele tocava baixo e ficava depois das aulas para montar modelos de aviões. Ele tinha olhos gentis e um sorriso com um toque de tristeza. Ele imediatamente chamou minha atenção, mas eu tentei esconder isso para que a Nora não descobrisse e fizesse a mesma coisa que fez com o Troy. Eu tratava o Matt com frieza, como se fosse um ar-condicionado. Sempre que ele sorria para mim no corredor, eu me virava e olhava para a placa de saída de emergência como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Enquanto isso, algo estranho estava acontecendo na nossa cidade. Primeiro, alguém incendiou uma lixeira perto de uma loja. Depois, um celeiro abandonado nos arredores da cidade pegou fogo. Disseram no noticiário que era coisa de vândalos, mas por algum motivo, nossos vizinhos estavam olhando para mim como se fosse minha culpa. Meus pais pareciam ansiosos. Eles praticamente me arrastaram para uma terapeuta. Doutora Grant, eu me lembrava vagamente dela. Meus pais me levaram a ela quando eu era criança. Era uma coisa deles. Eles consideravam a saúde mental muito importante. O consultório cheirava a menta e biscoitos. A senhora Grant olhou para mim com gentileza, mas com intensidade. Julia, querida, algo tem te incomodado ultimamente? Algo que possa afetar seu estado emocional? Bem, minha amiga flerta com todos os caras que eu gosto. É irritante, mas fora disso, está tudo bem. Ela notou algo tão rápido que a caneta quase pegou fogo. Eu não fazia ideia do porquê. No dia seguinte, encontrei o Matt no ponto de ônibus. Ele sorriu para mim e percebi que não conseguiria continuar agindo como a rainha do gelo por muito mais tempo. Ouvi falar desses ataques incendiários estranhos. Achei que fosse uma cidade tranquila. Acontece. Por que você é tão fria comigo? O que eu fiz de errado? A parede de gelo dentro de mim rachou. Não é você. É só que minha amiga flerta com todos os caras que eu gosto. Isso quer dizer que você gosta de mim? Corei e tentei pensar em uma resposta. Mas então a Nora apareceu, de repente, sem aviso, como uma insolação. Do que vocês estão falando? Tentei parecer desinteressada, como se fosse uma pedra sem sentimentos. O Matt estava me incomodando com bobagens chatas. Cai fora, tá? A Nora de repente se aconchegou no ombro dele, como um gatinho manhoso. Seja legal com ele, Julia. O Matt é um amor. Eu preciso ir. Matt foi embora. As palavras da Nora me fizeram ferver de raiva. Um amor? Sério? Você está flertando com o Matt só porque eu gosto dele? Talvez. Como você sabia? Eu te conheço muito bem. Suas orelhas ficam vermelhas e você endireita as costas como se tivesse um livro na cabeça quando gosta de alguém. Uma boa amiga não roubaria meus namorados. Não é nada com os caras. Eu só tenho medo de que, se você começar a namorar alguém, não precise mais de mim. Não, você é só egoísta e adora ser o centro das atenções. Estávamos discutindo tão alto que os pedestres pararam e ficaram olhando como se fôssemos um programa de entrevistas ao vivo. Eu fugi. Eu só queria ficar sozinha.
Quando cheguei ao milharal, ele parecia sussurrar para mim, como se estivesse tentando me avisar de alguma coisa. Entrei mais fundo, me sentei no chão e tirei a mochila. Eu tinha sido boazinha por muito tempo, mas agora estava cansada e furiosa. Havia um espantalho na minha frente, assustador e feio. Eu me senti desconfortável e virei o rosto para não vê-lo. Depois de um tempo, ouvi um farfalhar atrás de mim. Virei a cabeça lentamente. Juro, naquele momento, o espantalho pareceu se mover para espantar um corvo. É só o vento. Aterrorizada, peguei minha mochila e corri para casa. Mas antes que eu pudesse respirar, alguém bateu na nossa porta. Era o xerife Block, pai da Nora. Olá, aconteceu alguma coisa? Gostaria de fazer algumas perguntas para Julia. Houve outro incêndio criminoso na cidade hoje. Um velho outdoor no cruzamento foi incendiado. Ele fez uma pausa e olhou para mim com severidade. Algumas pessoas viram você brigando com a Nora. Dizem que você parecia muito, digamos, perturbada. Então, me diga, onde você estava entre as 4 e as 6 da tarde hoje? Abri a boca. Meus pais responderam antes de mim. Ela estava em casa, com a gente. Estávamos assistindo um filme. O xerife ficou ali por alguns segundos, mas depois assentiu com a cabeça e foi embora. Eu me virei para os meus pais. Por que vocês mentiram? Eu estava no milharal naquela hora. Júlia, nós apenas te demos um álibi. Um álibi para quê? Minha mãe abriu minha mochila com um olhar sombrio e tirou de lá fósforos e pedaços de papel queimado. Para isso, eu recuei. Meu coração disparou. Não é meu. Seja honesta, querida. Está acontecendo de novo? Do que vocês estão falando? Se não quiser nos contar, converse com a doutora Grant. Mais uma vez, me encontrei no consultório da minha terapeuta. O cheiro de menta e biscoitos estavam lá, como sempre. Ouvi dizer que você teve uma grande briga com a sua amiga. Sim, ela está com Matt. Entendo. Você ficou com raiva dela e ateou fogo na lata de lixo, no velho celeiro e no outdoor? Você também não, porque todo mundo suspeita de mim. Você realmente não se lembra de nada? Vamos fazer uma sessão de hipnose suave para ajudar a refrescar sua memória. Aquilo me pareceu estranho, mas eu concordei. Era hora de acabar com aquelas acusações estúpidas. Eu deitei no sofá. A doutora Grant disse alguma coisa. Sua voz quente e suave quase me fez adormecer, e então imagens passaram pela minha mente. Eu tinha 7 anos, claro que meu primeiro crush estava ao meu lado. Ele era fofo, com olhos da cor do céu depois da chuva. Eu dei a ele um cartão que dizia: eu gosto de você, vamos ser amigos. Mas o Clark olhou para mim como se eu fosse uma mosca irritante e rasgou o cartão na frente de toda a escola. Meu coração se partiu pela primeira vez, mas eu não chorei. Eu perdi o controle. Joguei as coisas do Clark por toda a sala de aula, e então criei um plano de vingança e convenci a Nora e o Troy a me ajudarem. Fizemos uma roupa de espantalho na escola. Quando escureceu, caminhamos por um milharal até a fazenda onde o Clark morava. Eu vesti a fantasia de espantalho e me sentei nos ombros do Troy para parecer mais alta. Nora bateu na janela do Clark e se escondeu. Ele saiu e viu um espantalho ganhar vida. Clark se assustou e correu para dentro de casa. Nós 3 caímos na gargalhada. A brincadeira foi um sucesso. Um minuto depois, o pai do Clark saiu de casa. Ele deve ter ouvido o barulho. Era hora de correr, mas o Troy tropeçou e nós caímos. A fantasia caiu e não deu tempo de pegá-la de volta. Nós 3 corremos em direções diferentes. Eu estava sozinho em um milharal. As plantas eram mais altas que eu. Elas farfalhavam e escondiam o horizonte da minha vista. Rapidamente me perdi e vaguei pelo campo por um longo tempo. Logo, escureceu. Eu desabei de exaustão e comecei a chorar porque eu era apenas uma criança que queria ir para casa. Então, ouvi uma voz familiar. Julius, finalmente te encontrei. Corremos uma para a outra e nos abraçamos tão forte que quase nos fundimos em uma pessoa só. Você veio me buscar? Eu não podia te deixar para trás. Eu prometo que sempre estaremos juntas. Compartilharemos tudo. Nós choramos e fizemos aquela promessa uma para a outra. Foi infantil, mas sincero. E então, percebemos um incêndio à distância. Era muito brilhante, muito grande. Decidimos ficar longe e ir para casa para que nossos pais não se preocupassem. Encontramos o Troy no caminho. Acontece que ele também estava nos procurando. Juramos que não contaríamos a ninguém sobre o que aconteceu e esqueceríamos aquela noite. E eu esqueci. Esqueci até demais. Na manhã seguinte, o xerife veio à nossa casa. Ele disse que a fazenda do Clark havia pegado fogo na noite anterior. A família dele não se machucou, mas encontraram nossa fantasia de espantalho lá. Os alunos disseram que vocês 3 estavam na escola. Me diga, Julia, você teve alguma coisa a ver com o incêndio na fazenda? Todos viram como você estava brava com o Clark. Nós só estávamos pregando uma peça nele. Eu já conversei com a Nora e o Troy. Eles disseram a mesma coisa. Mas depois vocês fugiram em direções diferentes. Ninguém te viu por algumas horas. Eu fiquei andando por um milharal o tempo todo. Alguém além do milho pode confirmar suas palavras? Não, senhor. Ninguém acreditou em mim. Meus pais até me levaram a terapeuta para que a doutora Grant me ensinasse a controlar minhas emoções. A família do Clark recebeu o dinheiro do seguro e se mudou da cidade. O caso foi encerrado. Nossos vizinhos fofocaram por um tempo e me olhavam como se eu fosse um pequeno monstro. Felizmente, eu esqueci tudo isso. Aos poucos, a doutora Grant me tirou do estado de hipnose, abriu os olhos e me vi de volta ao consultório dela. Todo mundo achava que eu tinha feito isso. Isso mesmo. Seus pais até pensaram em se mudar. Foi difícil para eles por causa das fofocas, mas o xerife ajudou a encerrar
encerrar o caso. A versão oficial era de que o incêndio foi causado por um curto-circuito, mas ultimamente tem havido novos casos de incêndios criminosos na cidade. É por isso que todos suspeitam de mim, mas eu não fiz isso, nem naquela época, nem agora, e eu vou provar. Quando cheguei em casa, montei um quadro de evidências e prendi fotos de todos os suspeitos, Nora e Troy, porque eles estavam comigo na fazenda do Clark naquela noite. Eu também baixei e imprimi uma foto do Matt das redes sociais, porque os recentes ataques incendiários começaram logo depois que o Matt se mudou para a cidade. A porta rangeu de repente, eu rapidamente me coloquei na frente do quadro para escondê-lo, e então alguém entrou no quarto. Matt, o que você está... Sua mãe me deixou entrar. Me desculpe por ter fugido. Eu não queria me intrometer entre você e a Nora. Eu gosto de você e... Ele parou de repente, porque finalmente notou o quadro. Você realmente suspeita de mim e dos seus amigos de infância? Ótimo, simplesmente incrível. Ele saiu calmamente, sem nem bater a porta, e isso só me fez sentir pior. Na manhã seguinte, meus amigos vieram falar comigo na escola. Estavam todos furiosos. Você realmente acha que somos algum tipo de maníacos por fogo? Eu não consigo mais confiar em ninguém. Sério isso? Sabe por que eu roubei seus namorados? Eu não queria que você sofresse de novo por uma paixão não correspondida. Depois do que aconteceu com o Clark, meu pai mal conseguiu abafar o caso do incêndio. Se acontecesse de novo, seus pais definitivamente se mudariam. Eu não posso te perder. Então você sempre achou que eu incendiei a fazenda? Você disse que não se lembra daquela noite. Como você sabe que não foi você? Vou para a fazenda. Talvez eu me lembre de algo importante. Essa é uma má ideia. Todas as boas ideias começam com as palavras. Essa é uma má ideia. Eu não disse mais nada. Naquela noite, fui à fazenda incendiada do Clark. Não restava mais quase nada dela, só um celeiro. E então eu vi um espantalho. Espere, ele se mexeu. De repente, ele ganhou vida e deu um passo na minha direção. Eu gritei e tentei fugir, mas alguém agarrou meu braço. Eu gritei de novo, mas então vi que era o Troy. Nora e Matt estavam com ele. O que vocês estão fazendo aqui? Queremos te ajudar a entender o que está acontecendo. Eu contei a ele sobre o espantalho assustador que ganhou vida. Nora estreitou os olhos desconfiada. E se o Clark voltou para a cidade e começou todos esses incêndios para se vingar de você? Droga, você está certa. Nora, ligue para o seu pai. Diga a ele que pegamos o incendiário. Ele precisa vir para cá. Enquanto isso, vamos armar uma armadilha para o Clark. O espantalho estava me procurando no milharal. Entramos no celeiro e olhamos em volta. Matt rapidamente armou uma armadilha simples. Então, meus amigos se esconderam e eu me tornei a isca para o espantalho. Ei, cabeça de palha, venha me pegar. Ele correu atrás de mim e pisou na rede. Agora! Eles puxaram a corda e pegamos o espantalho. Nesse momento, o xerife chegou de carro ao celeiro. Antes que ele percebesse o que estava acontecendo, eu tirei a máscara do espantalho para encarar meu passado. Mas não era o Clark, era o pai dele. Durante a investigação que se seguiu, descobriu-se que o pai do Clark havia incendiado sua própria fazenda anos atrás para receber o dinheiro do seguro e pagar suas dívidas. Eu caí na armadilha dele quando fui à casa deles. Eles se mudaram e ele pensou que tinha se safado, mas recentemente a seguradora reabriu o caso e encontrou várias inconsistências. O pai do Clark voltou para a cidade e começou a provocar pequenos incêndios para que a suspeita recaísse sobre mim novamente e ninguém duvidasse que eu era a pessoa que havia incendiado a fazenda dele. Ele até conseguiu plantar provas. Ele precisava da fantasia de espantalho para afastar os adolescentes curiosos do celeiro, onde guardava tudo o que precisava para um incêndio criminoso. Ele foi preso por fraude. Liguei para o Clark e pedi desculpas por tê-lo assustado quando ele era criança. Me desculpe por ter rido dos seus sentimentos. Ninguém mais me olhava como se eu fosse um monstro. Uma semana depois, Nora chamou o Troy para sair e o Matt também me chamou para um date. Fizemos um piquenique e vimos os vagalumes voarem sobre o milharal. Matt tocou violão, Troy contou histórias de terror e então a Nora de repente sorriu e sussurrou: não precisamos compartilhar tudo, apenas as coisas importantes, alegrias e tristezas. Seu apelido combina com você, raio de sol. Agora eu sei quão calorosa você é. Nós rimos e eu deixei o passado para trás. Mas às vezes, quando vejo um milharal, ainda sinto como se alguém estivesse lá, esperando.